Olá, boa noite para você que nos acompanha em mais esse bate-papo aqui com os nossos médicos do Hospital Sírio-Libanês. Nós estamos em pleno Novembro Azul, que é o momento de falar de saúde do homem, saúde masculina. E nós estamos aqui com um time de excelência do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ontem nós estávamos em Brasília, falando também de questões do Novembro Azul, câncer de próstata, que é a principal mensagem, porque é um dos cânceres que mais acomete os homens, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós estamos, então, nesse momento de falar a respeito, de compartilhar o conhecimento que o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês tem para compartilhar com a sociedade, porque o nosso compromisso é cuidar da sua saúde, é ajudar você a compreender e dar esse passo em favor da sua própria saúde e também da família. Eu quero apresentar para vocês quem está conosco nessa noite, Dr. Carlos Zic, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Dr. Diogo Bastos, que é oncologista clínico do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, também aqui em São Paulo. Dr. Fernando Arruda, que é médico do Departamento de Radioterapia do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. E também o professor Dr. William Narras, que é urologista do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Nós queremos lembrar que você pode participar dessa conversa. Nós temos algumas perguntas que já chegaram dos internautas, que já estão compartilhando aí as suas dúvidas conosco, mas você é convidado a participar dessa conversa. Você pode, aqui no espaço destinado aos comentários, você pode colocar a sua pergunta para você participar dessa conversa com a gente, que é um bate-papo aqui que a gente quer que seja proveitoso para todos e para a saúde da nossa sociedade. Professor William Narras, vamos começar dizendo então aqui uma questão que nos chega do Marcelo Albuquerque, não é? O que é a próstata e qual a função da próstata, doutor Narras? Boa noite, prazer estar aqui. O senhor pode... Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje, com os colegas, o Dr. Carlos, o Diogo, o Fernando, o Carlos Zic, também é do Hospital das Clínicas, agora está ficando full-time aqui no Sírio-Libanês. O Diogo nós trabalhamos também no Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, trabalhamos aqui no Sírio-Libanês. A próstata é uma glândula que se localiza abaixo da bexiga e ela abraça o canal da próstata. Então, nós urinamos através da próstata. A próstata abraça como se fosse uma noz. Ela abraça o canal da próstata, nós urinamos através dela. E a partir dos 50 anos, todos os homens, mais ou menos 5 anos, esta glândula, ninguém sabe direito por quê, se pelo envelhecimento do homem, se por um problema, um desbalanço hormonal, essa glândula começa a crescer. E pela sua localização peculiar, o seu crescimento pode atrapalhar o fluxo da urina, ou seja, a nossa micção, fazendo com que ela possa ficar mais trabalhosa, ou seja, você cresce uma estrutura que comprime o canal, a uretra, dificultando a urina. Então, esse mês é muito bom para a gente se conscientizar do problema prostático amplo, ou seja, das afecções benignas ou malignas e mesmo as afecções do homem. Então, o crescimento da próstata, que ocorre a partir dos 50 anos, que é comum na população, 70% a 80% das pessoas a próstata cresce, e se ela crescer e obstruir o fluxo de urina, pode ser consequência de um aumento benigno da próstata. Assim como a próstata pode sofrer afecções malignas, ou seja, células neoplásicas que começam a se multiplicar, são células alteradas, começam a se multiplicar com uma capacidade, inclusive, de migrar para os outros órgãos. Então, é uma neoplasia prostática, que é uma entidade independente do aumento benigno, não guarda a relação entre o crescimento da próstata, volume prostático e chance de tumor. São coisas diferentes. E como você me havia perguntado, para que serve a próstata? Quando o homem ejacula, 80 a 85% do volume ejaculado é secreção prostática. Essa secreção prostática
e 15% representa o sêmen propriamente dito, ou seja, o espermatozoide. Então, a secreção prostática é um veículo que leva o sêmen, que permite, inclusive, nutrir os espermatozoides quando dá fecundação. Então, é uma glândula que se localiza abaixo da bexiga, que abraça o canal da urina e que pode ter doenças benignas ou malignas. E dependendo das características, ela tem um comportamento maligno, uma doença maligna, que segue um caminho. Se for um crescimento benigno, o crescimento em si da próstata não indica a necessidade de tratamento. O homem só deve ser tratado se este crescimento benigno atrapalha a sua função de urinar. Perfeito. Doutor Carlos, vamos então, o professor Narras, né, nos explicava aqui, né, o que é a próstata, a função da próstata. É até importante que os homens até muitas vezes pouco conhecem um pouco do próprio corpo, né? Diferentemente das mulheres, por exemplo, que desde o início da sua juventude tem o costume, mais que o homem, né? A mulher tem o costume de procurar o ginecologista, enfim. Não é uma realidade muito dos homens, né? O senhor pode falar para a gente como nós vamos descobrir que aquela pessoa está com câncer na próstata, doutor? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com os colegas e ajudando a valorizar esse mês que se inicia agora, né, o chamado mês da próstata, tá certo? Que vai colaborar para uma conscientização maior sobre esse problema que são as doenças prostáticas, como o professor William falou, e em particular o câncer de próstata. Você começou a sua pergunta com uma comparação que é muito interessante, né? Quer dizer, a mulher, ela tem acesso à mama, tá certo? Ela se palpa, é fácil a mulher fazer um autoexame, né? A próstata não é tão simples assim, a gente não tem acesso à próstata, tá certo? A gente só vai saber se tem algum problema na próstata quando houver alguma estranheza, alguma dificuldade no ato de urinar, quer dizer, ou a urina arde, ou ela é difícil sair, o jato dela é fraco, não é como era antes, quer dizer, o momento onde a pessoa vai se dar conta que existe alguma coisa ali que pode estar obstruindo. Né? E que a próstata, quer dizer, essa imagem da próstata que abraça ali a uretra é uma imagem, além de poética, ela abraça, mas ela pode abraçar forte, estrangular até, né? É quando a pessoa vai se dar conta de que existe alguma coisa diferente, tá certo? Que merece uma atenção maior. Agora, em relação à sua pergunta mais específica do câncer de próstata, não tem jeito de saber, né? A não ser fazer se impor, né, dentro de uma situação de check-up, um exame da próstata com o urologista, tá certo? A gente não percebe quando a próstata ela pode estar doente e nós não sabemos. A única forma de se detectar precocemente, no caso um câncer de próstata, é ser examinado nessa próstata, que vai significar um exame com um toque com o dedo, onde o urologista consegue sentir, né, se há alguma anormalidade nesta glândula. É a única maneira. O segundo exame que se faz, que se acrescenta nessa situação, é um exame de sangue que vai medir uma substância chamada PSA, que pode estar aumentada. Não significa necessariamente, se ela estiver aumentada, que existe algum problema muito grave. A inflamação da próstata pode aumentar esse PSA, né? Esse exame chama-se PSA, o antígeno específico da próstata, né? PSA porque é em inglês, então é o contrário. Mas, enfim, o PSA pode estar elevado por uma infecção da próstata, por um aumento da glândula prostática, que acontece normalmente, como o professor William comentou, a partir dos 50 anos de idade. Mas é uma anormalidade que tem que ser examinada. A única maneira do homem se dar conta de que existe algum problema na sua próstata é fazer uma visita ao urologista, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, prestar atenção se nos seus antecedentes, os seus pais, ou avós, ou irmãos, tiveram algum problema prostático, não é? Discutir isso com o urologista, mas isso, infelizmente, significa, ou felizmente, né, se for diagnosticado, se houver algum problema, vai
implicar numa visita ao médico, não tem outra maneira, né? Doutor Diogo, a gente está falando aqui, não é, de sintomas. Nós recebemos aqui uma pergunta agora de uma internauta, que é a Van Silva. Ela quer saber o seguinte: meu pai sentiu muita dor no canal da urina, não conseguia urinar. Foi ao hospital, teve que colocar uma sonda. Aí ela pergunta, pode esse problema dessa dificuldade, pode ser um problema na próstata? Bom, então eu também queria agradecer a oportunidade, né, dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui discutindo para os internautas, mas especialmente discutindo com super especialistas em urologia, oncologia e radioterapia, esse assunto que é muito importante para a saúde do homem. Bom, entrando então diretamente na pergunta, então na maioria dos casos de um homem que tem uma obstrução urinária, ou seja, ele tenta urinar e não consegue urinar, a principal causa é o crescimento benigno da próstata, que é o que o professor William já mencionou, né? A partir dos 50 anos a próstata do homem tende a crescer, e como ela abraça a uretra, que é o canal por onde passa a urina, então ela pode abraçar muito forte, como colocou o Dr. Carlos, e causar uma obstrução. Geralmente o crescimento da próstata, o crescimento benigno, se dá exatamente nessa parte central da próstata, próxima à uretra. O câncer de próstata geralmente se desenvolve na área periférica da próstata, ou seja, longe do canal urinário. Então, para haver um bloqueio da urina pelo câncer de próstata, ele precisa crescer de uma forma mais significativa, ou seja, geralmente um quadro como esse representa um crescimento benigno da próstata, mas também pode ser câncer de próstata. Então é fundamental, nesse caso, a avaliação de um urologista, para que sejam feitos os exames, a avaliação, e que se determine a causa dessa obstrução. E o professor William pode, inclusive, falar mais a detalhe. Comentário, como mesmo falou o doutor Diogo, no passado, na década de 80, quando não existia essa proteína que o Dr. Carlos mencionou, que o Dr. Carlos Dzick mencionou, você não tinha um sinal precoce dessa alteração. Muitas vezes, a grande maioria dos casos dos tumores na década de 80, quando você fazia o diagnóstico, era uma doença muito avançada. Por quê? Só se descobria, como mencionou o Diogo, com crescimento progressivo e progressivo e progressivo até chegar numa situação extrema de bloquear a urina. Então, no passado era comum você ver esse indivíduo procurando urologista. No presente, isso é menos comum por causa dos marcadores que sinalizam uma afecção da próstata. Mas é diferente. No caso, como essa internauta perguntou, provavelmente é como o Diogo colocou, é um crescimento benigno, que obstruiu o fluxo de uma forma aguda, difícil de urinar, e que o indivíduo foi procurar o médico e passou-se uma sonda. O mais provável é que seja um problema benigno, mas precisa conversar com o urologista e ver se, por exemplo, se ele tem um PSA, um exame de próstata no sangue, que é essa proteína que o Carlos mencionou, se era normal o ano passado. Isso sugere que confirma que deve ser um problema benigno. Muito bem. Lembrando, você está acompanhando aqui o nosso papo, nós estamos falando sobre saúde do homem, porque nós estamos na campanha do Novembro Azul. Participe desse papo, envie aí a sua pergunta, que você nesse espaço destinado aos comentários, você pode enviar a sua pergunta e participar com a gente, com o nosso corpo clínico de excelência aqui do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Você pode fazer como o João Pereira. O João Pereira pergunta o seguinte aqui, ó, doutor Fernando, como funciona a radioterapia no tratamento desse câncer, do câncer de próstata? Boa noite, Max. Boa noite a todos que estão online. Então, a pergunta do João Pereira é sobre radioterapia. A radioterapia é um dos tratamentos que a gente tem para combater a doença. Então, ela basicamente diz respeito a jogar a radiação, uma onda eletromagnética como a luz que bate na gente, mas com uma energia extremamente alta, capaz de interagir com a célula. Então é como se a gente focasse um tiro na célula, esse tiro atinge uma proteína que a gente chama de DNA, que é responsável pela divisão celular, e mata, ou pelo menos tenta matar a célula tumoral. A grande propriedade é que as células normais, que também estão ali no meio, são normalmente capazes de você ter uma regeneração. E a célula tumoral é uma célula que não tem essa capacidade de regeneração. Então, através de grandes aparelhos que a gente chama de aceleradores lineares,
ou através de materiais que são colocados, que a gente chama de sementes radioativas ou fontes radioativas diretamente no tumor, a gente consegue essa interação da radiação, que é essa onda eletromagnética na célula tumoral, causando morte celular. Então essa é a maneira que a gente tem da radioterapia atuar contra o câncer em geral e contra especificamente o câncer de próstata. Então é um tratamento, assim como a cirurgia, um tratamento localizado. Só a área que você trata é abordada ou é atingida pela radiação. Doutor Diogo, o doutor Fernando fala aqui da radioterapia e nós temos a quimioterapia, não é isso? Como funciona o tratamento com a quimioterapia? Bom, então a quimioterapia, e eu vou falar especificamente de câncer de próstata, mas esses conceitos podem também se aplicar à quimioterapia em geral. Então são medicamentos que interferem em geral na divisão celular, em algum aspecto da divisão celular, e tenta não só interromper a divisão celular, mas também matar as células que estão se multiplicando rapidamente, que em geral são as células do câncer, né? Então a quimioterapia ela é utilizada no tratamento de muitos tipos de cânceres, inclusive do câncer de próstata. E especificamente do câncer de próstata, ela não costuma ser utilizada numa fase inicial da doença. É mais utilizada numa situação em que o paciente tentou fazer uma cirurgia ou uma radioterapia e eventualmente houve uma recidiva da doença. E nessa situação, a quimioterapia pode ser indicada. Um aspecto muito importante do câncer de próstata, que torna ele um pouco diferente de vários outros tipos de câncer, é que o câncer de próstata ele tem como principal alimento dessas células o hormônio masculino, que é a testosterona. Então, muitas vezes, em conjunto com a quimioterapia, ou mesmo sem a utilização da quimioterapia, é realizado o tratamento do bloqueio hormonal, o bloqueio da testosterona, que costuma ser muito eficaz e interromper a proliferação das células do câncer de próstata, e é utilizado como tratamento que pode ajudar a radioterapia a curar o câncer de próstata, ou mesmo em situações de recidiva da doença, ou seja, é um tratamento muito eficaz contra o câncer de próstata. Doutor Carlos, o Hospital Sírio-Libanês incentiva o diagnóstico precoce e também a prevenção, não é? Nós temos aqui uma questão colocada pelo Flávio Nascimento, que vai um pouco nessa direção. Ele quer saber o seguinte: devo fazer exames todos os anos? A partir de que idade? Você falou duas coisas, né, Max? Você falou em prevenção e em diagnóstico precoce, né? Isso. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre isso e talvez eu vou distribuir um pouco a sua pergunta entre os colegas, né? Uma coisa é eu fazer alguma coisa na minha vida de tal maneira que eu vou diminuir a chance de algum dia ter um câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer, né? Então, isso é um assunto delicado, a gente não sabe muito bem ainda. Tem uma série de milhares de pessoas já fizeram uma série de estudos tomando substâncias naturais, tá certo? Em geral, vitaminas, né? Vitaminas que a gente identifica, por exemplo, no tomate, ou no suco de tomate, né? Ou no brócolis, tá certo? Onde a indústria farmacêutica formulou vitaminas a partir desses elementos, não é? Porque havia a sugestão de que talvez isto diminuiria a formação de um tumor de próstata. Uma série de, enfim, vários estudos, milhares de pessoas participaram e ainda hoje a gente não tem, na verdade, alguma coisa específica para prevenir o aparecimento do câncer de próstata, né? Eu acho que existe algumas medidas gerais para redução do aparecimento de câncer em geral, esses tumores os mais frequentes, incluindo a próstata, que é, por exemplo, comer uma dieta rica em vegetais, hortaliças e frutas, manter uma atividade física mínima, quer dizer, não ser sedentário, né? Há quem diga que tudo que é bom para o coração provavelmente vai ser bom também para evitar câncer em geral e talvez o câncer de próstata também. Então isso aqui é o tema da prevenção, né? E o tema da prevenção, aliás, já chegando perto do diagnóstico precoce, tem um pouco a ver também com aspectos de hereditariedade,
né? Então, é importante as pessoas olharem para as suas histórias familiares. Quem tem pessoas que já tiveram câncer de próstata na família, principalmente os relacionados diretos, como, por exemplo, pai, avô, irmãos, né? Tem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. A hereditariedade, ela ajuda, quer dizer, ela é uma parte responsável no aparecimento do câncer de próstata, embora ela tenha uma força pequena, tá certo? Digamos que 1 em cada 10 homens que tem câncer de próstata, talvez ele tenha algum aspecto hereditário que explica isto, não é? Então, eu acho que são duas mensagens em relação à prevenção e em relação ao diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce tem a ver com o que se chama rastreamento do câncer de próstata, tá certo? Que é o comparecimento para o check-up da próstata junto ao urologista, o exame da próstata, o exame físico da próstata, os exames de sangue. Eu acho que eu pararia um pouquinho a minha conversa aqui, talvez eu gostaria de... Continuando aqui, doutor Carlos, aproveitando essa colocação do senhor, a gente podia aqui com o professor William Narras, nós temos nessa linha aí da prevenção, professor, a Eugênia Veiga, ela faz uma pergunta aqui que está conectada com essa situação assim. O homem tem muito medo desse exame, né? Os homens fogem do urologista, parece, né, professor Narras? Os homens fogem, têm medo, existe um preconceito muito grande e, na verdade, o exame é desagradável. Só que o exame tem uma duração de 2 ou 3 segundos. Porque o urologista, quando examina a próstata, tem que ver a textura da próstata. Tenta avaliar o seu volume e tenta avaliar a sua textura. Nós sabemos que a próstata tem uma consistência fibroelástica. É como a ponta do nariz. E eu tenho nariz grande, hein, cara? É como a ponta do nariz, é fibroelástica. E se você sente nessa textura, por exemplo, uma ervilha, ou um nódulo, que é um nódulo, ou um grão de bico, por exemplo, aí você deve suspeitar de alguma afecção. Mas complementando aquilo que o Dr. Carlos falou, é que quando que nós devemos começar, o indivíduo tem que procurar o médico. Se ele tem um antecedente familiar, e isso daí o Carlos já mencionou, o indivíduo deve procurar o urologista um pouco antes. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos, no indivíduo com antecedente familiar, a partir dos 48, aqueles que não têm. Não existe ainda um consenso no mundo como um todo. Os americanos hoje defendem começar os exames um pouco mais tarde, 52, 54 anos. Os europeus levam em conta o PSA aos 40 anos. Certo. Se o PSA, aquela proteína no sangue, for abaixo de 1, você começa aos 45, se tem antecedente, aos 48. Se é acima de 1, você dosa quando deve fazer esse acompanhamento clínico, ou seja, a visita ao urologista e ao toque. Ou seja, em geral, o que se recomenda, 45 anos se o indivíduo tem antecedente familiar, 48 se não tem, uma visita anual ao médico, sendo mais precoce naqueles indivíduos que têm o antecedente do problema. E o exame é desagradável, mas dura 3 segundos. Professor, ainda aqui com o senhor, aquela questão aqui que a Eugênia nos trouxe, ela ainda acrescenta mais um ponto aqui, falando da cirurgia. Ela diz assim, os homens têm um receio muito grande em fazer a cirurgia da próstata e ficar impotente. Qual que é o percentual, professor Narras, de impotência digamos, entre os homens que precisam passar pela cirurgia? Então, quando que você faz o tratamento local do indivíduo que tem o tumor da próstata? Tratamento local pode ser com a rádio, que o Fernando faz, ou com a cirurgia que eu faço. Quando você tem uma doença localizada, então você pensa em tratar a próstata, que pode ser pela rádio ou pela cirurgia. O que acontece é que se localiza ao redor da próstata, na sua parte lateral, posterior, uns nervos que são chamados dos nervos erigentes, que correm ao lado da próstata e que se encaminham e que vão ser responsáveis pela ereção, encaminham ao corpo do pênis e que vão ser responsáveis pela ereção.
Ou seja, quando você faz qualquer agressão à glândula, existe este risco, quer seja com a rádio, que é semelhante à cirurgia. E a grande diferença, e por isso é muito importante, é o diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce o diagnóstico, maior é a chance de você fazer uma cirurgia, um tratamento mais econômico, ou seja, mais próximo da próstata, respeitando a anatomia e procurando não agredir esses nervos. E sabemos que quando o indivíduo é mais jovem, a chance de ter uma disfunção numa doença precoce é menor, 10 a 15%. Quando o indivíduo tem entre 60 e 70 anos, já existe o fator idade, existe uma maior chance de ter um comprometimento da parte sexual, ou seja, da parte da ereção, com qualquer tratamento. E assim, o cuidado tem que ser, e por isso é muito importante, o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento é mais focado na próstata, não precisa se estender para o tecido adjacente, porque a doença está contida dentro da próstata, você pode ser mais econômico na sua cirurgia, ou seja, o diagnóstico precoce é muito importante. E o tratamento local, quer seja com a rádio, quer seja com a cirurgia, infelizmente tem esse inconveniente, que hoje era muito menor do que o era no passado. Pois não, doutor Fernando. Só colocar uma coisa, Max, eu acho interessante esse ponto que foi trazido pela pergunta, pelo telespectador online, que a gente aqui vive muito a ansiedade do paciente quanto a isso. Então tem muito paciente que vai no consultório do professor William, depois volta no meu, aí volta no dele. E o mais importante, dentro da ansiedade dele, é assim, doutor, como é que vai ser minha função sexual depois do tratamento? O que o professor William falou é extremamente importante. Essa é a mensagem. Todo tratamento tem algum impacto nisso. E, na verdade, nenhum tratamento também tem. Porque, normalmente, esses pacientes têm uma certa idade que, com o passar dos anos, a função sexual decai. Né? Isso é a história natural do ser humano, do homem. Centralizar as decisões apenas nisso, ele não vai ser feliz na escolha. Já tem vários estudos mostrando que quando você analisa a qualidade de vida do paciente focado na função sexual, e a função sexual tem vários domínios, não é só a ereção, a satisfação com o orgasmo, dor ou não na hora da ejaculação, os pacientes, independente se eles escolhem cirurgia ou radioterapia, depois de 2, 5 anos do tratamento, a satisfação deles é muito parecida. Então, focar a decisão e a escolha só nisso é ser muito simples, já que o mais importante para ele é tratar a doença e estar livre da doença no final de 2, 5 anos. Professor Fernando, inclusive a Clarice Almeida, ela manda uma pergunta aqui que vai nessa direção também. Ela diz assim, quem tem câncer de próstata pode fazer sexo durante o tratamento ou ele perde a capacidade do ato sexual, da relação sexual? O William pode falar um pouquinho com relação à cirurgia. Depois da cirurgia tem um período de cicatrização, o paciente fica internado no hospital. Então, sexo nesse período é bem difícil, até porque tem que fazer uma cicatrização da região uretral com uma sonda local. Então, nesse quesito, não. Mas do ponto de vista de radioterapia, não há problema nenhum. Alguns pacientes que fazem radioterapia e mantêm relação sexual podem ter algum grau de incômodo, porque a próstata que está sendo tratada fica inflamada e muitas vezes, na hora da ejaculação, o paciente pode sentir algum desconforto, mas isso não impede nada o paciente de continuar mantendo relação. Uma coisa que talvez ela esteja perguntando com relação ao parceiro é se ela teria algum risco, por exemplo, de manter relação com o parceiro, já que ele tem um câncer, ele está sendo tratado muitas vezes com radioterapia. Né? A radiação que o paciente tem, o contato que o paciente tem com a radiação é durante apenas alguns segundos, aquilo não fica nele, então ele não sai de lá radioativo, ele não sai de lá emitindo radiação, não há problema nenhum do ponto de vista de manter relação, nenhum risco para ela. Posso entrar um pouquinho nessa conversa? Pois não. Só para que não fique também essa marca, né? Quer dizer, mesmo se há
alterações ou problemas em relação à função da ereção, existe forma de tratamento disso, tá certo? Para que as pessoas, para que os homens também não fiquem com essa história, quer dizer, ou é tudo ou nada, então acabou a sexualidade, não é assim. Quer dizer, ela vai se modificar, provavelmente, mas o professor William pode falar com um pouco mais de detalhes sobre isso, mas é importante que as pessoas, lógico, que não foquem as decisões em relação, mas que não esqueçam essa dimensão da própria sexualidade, que é importante. Nós estamos falando, às vezes, de homens de 50 anos de idade, tá certo? Que têm uma expectativa de vida de mais 30, 40 anos, como é que faz? Né? Quer dizer, existem soluções também. Né? Perfeito. Muito importante, a sexualidade não se restringe única e exclusivamente à ereção. Isso é muito importante. Se a sexualidade é uma troca entre duas pessoas. A ereção é um veículo que o homem usa e que tem para fazer a troca durante a relação. Mas o indivíduo pode ter um prejuízo dessa capacidade erétil, mas é mantido a sensação do orgasmo, não é que ele a perde. E como se trata esse problema da parte sexual, da disfunção sexual? Hoje nós temos uma gama de medicamentos, via oral, aplicação de produtos direto na haste do pênis, como se fosse com uma agulha especial, como se fosse uma insulina, que permite o indivíduo recuperar esta parte da sexualidade que é a ereção, assim como existem cirurgias reparadoras com o uso de prótese e tudo mais. Mas hoje em dia, uma coisa que é muito importante, o diagnóstico precoce permite que a cirurgia seja menos agressiva, a radioterapia menos agressiva, a não necessidade de usar bloqueadores androgênicos, como o próprio Diogo mencionou, de tal forma que a chance dele ter uma disfunção sexual é muito menor. Então, claro que é importante, mas hoje a evolução, o diagnóstico precoce tem minimizado esse tipo de complicação e as drogas que estão aí permitem devolver qualidade, inclusive, da sexualidade para esses indivíduos. Doutor Diogo, o senhor queria completar? Eu queria também dar uma mensagem. Acho que uma mensagem muito importante é a seguinte: o câncer de próstata é uma doença que na maior parte das vezes tem cura, né? Quando é feito o diagnóstico precoce, em geral a doença está localizada e com a cirurgia ou com a radioterapia é uma doença que pode ser curada. Então isso precisa ficar claro. Então, às vezes a gente vê alguns homens que, com medo de desenvolver uma disfunção erétil ou de ter algum problema com os tratamentos, de repente ele fica fugindo do médico, fugindo dos tratamentos e acaba adiando um tratamento muito importante que pode curá-lo. Então eu queria, em primeiro lugar, desmistificar, dizendo que o câncer de próstata tem cura e que na maior parte das vezes o diagnóstico precoce aumenta essas chances e que os tratamentos são muito eficazes em curar os pacientes. Segunda coisa que eu acho que é importante mencionar é que, apesar desses riscos que foram discutidos pelo professor William, pelo Dr. Fernando, hoje a tecnologia avançou bastante. Tanto na radioterapia, os equipamentos de radioterapia são mais modernos, são mais precisos, assim como também a cirurgia melhorou bastante, né? Não só na técnica aberta, mas também com a técnica robótica. Então, os pacientes têm tido uma evolução melhor no pós-operatório. Os tratamentos também, se ocorre algum problema depois da cirurgia ou da radioterapia, existem tratamentos que podem ajudar bastante, não só na parte sexual, mas na parte do controle urinário. Então hoje existe uma segurança muito grande. Então a mensagem é, se o homem tem um diagnóstico ou tem uma suspeita diagnóstica, que ele não fuja dos exames, que ele vá atrás, porque a chance de cura existe e os tratamentos são hoje em dia seguros e com risco pequeno de problemas. Doutor Diogo, o senhor falava aí da questão urinária, não é? Professor William Narras, o Marco Gondim, ele manda uma questão aqui sobre isso. Ele quer saber o seguinte, olha, ele tem 41 anos, não tem histórico familiar de câncer de próstata, porém, recentemente, ele sente que após urinar há uma sensação de gotejamento. É como se o fluxo não houvesse terminado por completo. Devo fazer exames preventivos, mesmo estando abaixo da idade indicada, professor Narras? O tipo de queixa que ele apresenta, que ele refere, que é um gotejamento terminal, muitas vezes é decorrente deste aumento benigno da próstata, que faz com que a micção seja um pouco irregular. O
O indivíduo tem um jato, acaba de urinar, como a próstata cresce um pouco, existe uma certa dificuldade, porque a próstata cresceu, de haver um perfeito fechamento do colo vesical. Então, fica uma gotinha de urina no canal. Após ele urinar, apesar das manobras para drenar a urina que tem na haste peniana, no momento que ele vai pôr a roupa, o pênis fica numa posição para baixo e escorre uma gotinha de urina. Isso é em decorrência, provavelmente, de um pequeno aumento prostático, que leva a uma alteração da micção, do ato de urinar. Ele tem 41 anos, se ele não tiver antecedente familiar, ele, quando passar com o seu clínico geral, com o seu cardiologista, que faça também os seus controles da saúde do homem, ele também pode, nesse momento, fazer um exame de sangue e avaliar o PSA. Se ele estiver abaixo do valor de 1, a gente fica tranquilo, aguarda que ele chegue aos 45, 48 anos só com o exame de sangue. Mas, evidentemente, se ele tem uma história de perdas urinárias, precisa ver se não é um caso relativo ao aumento benigno da próstata, que de repente faz com que ele tenha que urinar com frequência, dificuldade para urinar, fazer força com a barriga, de tal forma que denota alguma coisa que está apertando lá o canal. Entendi. Que pode ser um crescimento benigno, que também não é tão comum nessa faixa etária aos 41 anos. Perfeito. Posso complementar? Pois não, professor Diogo. Acho que é importante a gente mencionar uma coisa importante. Então, quando a gente fala dos exames todos os anos, do rastreamento para detecção precoce do câncer de próstata, a gente está falando do paciente que não tem sintoma. Então, o paciente que não tem sintoma, a partir dos 45 ou dos 50 anos, deve fazer os exames, acompanhar com o urologista. Agora, se a pessoa desenvolve um sintoma urinário, então ele tem, por exemplo, um sangue no esperma, por exemplo, ou começa a ter dificuldade para urinar, ele não tem que esperar fazer 50 anos, ou ele não tem que esperar o exame do ano seguinte, ele deve procurar o urologista, porque essa queixa tem que ser investigada para saber se é algum problema que tem tratamento, enfim, ou se eventualmente não é nenhuma doença séria. Mas o paciente não tem que esperar o ano seguinte para fazer os exames. Se ele tem um sintoma, ele deve investigar imediatamente. É muito importante esse autoconhecimento, né? Se perceber, né, doutor Diogo? Nós temos uma pergunta aqui, doutor Carlos. A Joselita Barreto, ela manda uma pergunta. Joselita, eu estou com dificuldade aqui, a sua digitação acabou faltando alguma coisa. Eu vou ver se eu entendi aqui, e o senhor me ajuda aí, doutor Carlos. A Joselita diz o seguinte, olha, meu marido teve câncer da próstata. Isso faz 11 meses. Ele foi operado e agora, e aí eu queria que o senhor me ajudasse, se é isso mesmo. O PSA está total 11%. Eu queria saber se isso é bom, se é ruim, se é mal. É isso mesmo? É do PSA que ela está falando, 11%? Ou seria um outro índice aí, doutor Carlos? Joselita, eu acho que você tem que olhar um pouquinho melhor o resultado que está sendo mostrado. Quando a pessoa pede um exame do PSA, frequentemente o laboratório traz uma série de exames, de resultados. Então tem um tal de PSA total, tem um tal de PSA livre, tem uma conta, uma relação, quer dizer, precisa tomar um pouquinho de cuidado. Eu não teria como comentar o que significa esse 11%. Deve ser uma parte do exame, como o Carlos está falando. Ele deve ter o PSA total que ela não mencionou na mensagem. Não mencionou. Perfeito. Tá, então esse PSA é um marcador, como o Carlos vai falar. Não, eu acho que ela está preocupada, né? Em relação a este aspecto, Joselita, eu acho que o professor William me ajudou a complementar o que eu queria falar. Quer dizer, precisa ver com calma exatamente o que é isso aí. Provavelmente esse 11% não tem nada a ver com o que a gente quer saber, que é o valor total do PSA. Né? O PSA é um marcador e serve para acompanhar o indivíduo no pós-operatório e no resto da vida. Perfeito. Quando você opera a próstata, você removeu o tecido prostático e PSA é proteína específica da próstata. O indivíduo que é operado da próstata, a condição ideal é que ele não expresse, não tenha mais PSA circulante. Ou tem traços de PSA, 0,00 alguma coisa. Perfeito. Se isso vem subindo, o valor absoluto do PSA tem um significado que precisa ser interpretado pelo médico, pelo oncologista, pelo radiologista, o radioterapeuta que fez o tratamento do doente. É um marcador também do segmento do indivíduo.
Perfeito. Doutor Diogo, o senhor queria completar, não? Eu ia complementar Pois não. dizendo exatamente o que o professor, complementando o que o professor acabou de dizer. Quer dizer, o PSA somente é produzido por célula da próstata. Nenhuma outra célula do corpo humano produz PSA. Né? Tanto é que se a gente dosar um PSA numa mulher, ele é 0, basicamente isso. Então, depois que a próstata é removida, em teoria o PSA também tem que ser próximo de 0. E a gente define isso em geral com PSA abaixo de 0,2. E a gente acompanha o PSA total. Depois da cirurgia, o que importa é o PSA total. O PSA livre deixa de ser importante e a relação também do PSA livre total também não é mais importante. O acompanhamento é com o PSA total. E se o PSA total começa a se elevar após a cirurgia, aí a pessoa tem que procurar o médico que o tratou para fazer uma avaliação e entender o que está acontecendo. Marcos, só um segundo. Para tranquilizar a Joselita, mesmo se esse PSA estiver subindo, existem várias cartas na manga, muitos tipos de tratamento, né? Mesmo se estiver subindo esse PSA. Perfeito. Você está acompanhando uma conversa que nós estamos tendo aqui com os médicos especialistas do Hospital Sírio-Libanês. Nós estamos aqui no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e estamos conversando sobre saúde masculina, porque nós estamos na campanha do Novembro Azul, a hora de chamar a atenção dos homens para cuidar da própria saúde. E nós do Hospital Sírio-Libanês temos esse compromisso de compartilhar o conhecimento com a população, com a sociedade, com você, para que você possa estar atento a questões importantes, relevantes aí para cuidar da sua saúde. E nós queremos convidar para você enviar suas perguntas. Esse espaço embaixo aqui, destinado aos comentários, é um espaço para você fazer perguntas para os nossos especialistas. Por exemplo, como Marcelo Leite. O Marcelo, ele diz aqui o seguinte, uma questão aqui, professor William Narras. Ele diz assim, eu fui ao urologista para ver a próstata. O médico pediu para fazer exame PSA e ultrassom do abdômen e não fez o exame de toque. Ele está com a dúvida aqui, professor William Narras. Por que não aconteceu esse exame de toque? Basta fazer os demais exames para se ter o diagnóstico? É a preocupação aqui do Marcelo Leite. Vai depender da idade do Marcelo Leite. Se ele tem 40 anos, 42 anos, 43 anos, ele não tem um antecedente familiar, o médico pode aguardar para fazer o toque a partir dos 45, 48 anos. Mas, se ele tem essa idade, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é que seja feito, além do exame de sangue, também se faça o toque. Ou seja, se ele tiver a idade que assim o sugere. Professor, doutor Júlio, o Júlio Assis, doutor Diogo, ele quer saber o seguinte, o médico me disse que os negros têm mais propensão para o câncer de próstata. Isso é verdade? Pergunta aqui o Júlio. Bom, então, os estudos que mostraram que os negros têm o maior risco de câncer de próstata foram estudos feitos principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, sim, na população americana, os negros têm maior risco de câncer de próstata e às vezes até de um câncer de próstata um pouco mais agressivo do que os brancos. No Brasil, a verdade é que a gente não tem nenhum grande estudo que demonstra claramente isso, até porque a população brasileira muitas vezes é miscigenada, é mais misturada, né? Então, é um pouco mais difícil dizer isso na nossa realidade, né? Mas um dos fatores de risco que trazem o início do acompanhamento do câncer de próstata para os 45 anos, além da história na família, é se o indivíduo é negro, né? Porque, em teoria, isso pode aumentar sim o risco do câncer de próstata. Não significa dizer que a pessoa vai ter um câncer de próstata, é um aumento discreto do risco. Mas esses pacientes também têm que se preocupar, também têm que fazer os exames e numa fase de início um pouco mais precoce. Doutor Carlos, falando de possibilidades, né? Nós temos aqui uma pergunta da Mariana Martins. Ela quer saber o seguinte, existe teste genético para detectar um futuro câncer de próstata? Bom, essa pergunta aí é uma pergunta muito importante, né? A hereditariedade ela está sendo cada vez mais levada em conta nas doenças em geral
E recentemente os oncologistas, os cirurgiões de câncer estão preocupados também com relação à hereditariedade no diagnóstico e no risco de ter um câncer, né? A maioria dos tumores não são hereditários. A enorme maioria dos tumores, eles não são hereditários, tá certo? Quer dizer, eles não passam, não tem nada genético que explique isso, né? Mas existem, e cada vez mais a gente está descobrindo que isto é cada vez mais uma realidade, porque os testes genéticos estão estando cada vez mais à nossa disposição, né? Antes eram testes que eram difíceis, eram caros, não eram conhecidos, não se sabia como avaliar a genética. Cada vez mais, e isso é uma marca da nossa época, né? Onde estudos muito complexos do DNA humano, do genoma humano, para falar um termo mais apropriado, está muito mais à nossa disposição. Então, nós estamos fazendo isso com mais frequência, tanto na parte acadêmica de estudos, quanto na prática privada, né? Aqui no Sírio-Libanês, nós fazemos o que se chama sequenciamento genético dos pacientes, né? E existem quando se suspeita de que uma família tem uma predisposição genética a um câncer, e o câncer de próstata ele comparece talvez em uma ou duas constelações familiares de doença genética, né? Uma que eu acho que é importante, que vale a pena só deixar mencionado, é que existe uma mutação genética que facilita o aparecimento nas mulheres de câncer de mama e de câncer de ovário, e que se esta mutação genética, os homens de uma família onde tem essa mutação genética, também tem um risco aumentado de tumor de próstata, assim como o tumor de pâncreas, por exemplo, né? Mas em relação ao nosso interesse, que é a próstata, isto é uma realidade. É infrequente, felizmente é uma situação incomum, mas que o que leva a gente a pensar que isso pode estar acontecendo é exatamente a ocorrência de outros cânceres na família, tá certo? Os médicos estão cada vez mais conscientes disso, e nós temos sim exames genéticos que podem identificar esse tipo de situação. Doutor Fernando, nós estamos falando aqui de saúde masculina, não é? Do homem se cuidar. E aí uma pergunta que nos chega aqui do Felipe Moura. Ele quer saber o seguinte: para o homem se cuidar, qual é o médico ou a especialidade que ele mais deve procurar, então, e com que periodicidade o homem deve, afinal de contas, procurar um médico? Essa pergunta é boa, Max, até para a pessoa que só vê o paciente normalmente quando ele tem um problema. Então, eu, como radioterapeuta, normalmente só vejo o paciente com câncer de próstata depois que está feito o diagnóstico. Então, normalmente, ele tem que ter um clínico geral, que vai o acompanhar globalmente, né? Pode, inclusive, eventualmente pedir exames que tenham relação com a próstata, mas a partir de 45 anos, se ele não tiver nenhum antecedente, ou 48 anos, ele tem que ter o urologista, que ele tem que ser um grande amigo do urologista. Então tem que ir, muitas vezes não vai ser no primeiro encontro, né, William? Que vai ter aquela química, né? Mas tem que, a partir dos 45 anos, ser um grande amigo de um urologista, que é eventualmente quem vai segui-lo do ponto de vista urológico, os problemas da próstata. A Juliana Isaías faz uma pergunta aqui, doutor Diogo. Ela diz assim: meu marido não teve nenhum sintoma e foi diagnosticado com câncer de próstata. Por que aconteceu isso? Bom, então, na verdade, o câncer de próstata é uma doença que pode demorar muitos anos para se instalar e causar o primeiro sintoma. Então, na verdade, é por isso que se faz os exames de acompanhamento. É por isso que o PSA é feito e consegue identificar a doença numa fase mais precoce, muito tempo antes do diagnóstico, do início do sintoma. Por quê? Porque, como eu mencionei, o câncer de próstata se desenvolve na parte periférica da próstata, longe do canal por onde passa a urina. Então, numa fase inicial, ele não causa sintomas, de fato. Então, por isso que é importante a realização do PSA, porque se o câncer de próstata já causa os sintomas, geralmente ele já está numa fase que não é mais tão inicial. Então,
A realização dos exames visa o diagnóstico numa fase antes do desenvolvimento de sintomas, que geralmente é uma fase que o paciente tem maior chance de sucesso com o tratamento. Professor William Narras. Ela pode ter ficado surpresa, e realmente fica, é normal, mas para ele, e no caso dele, provavelmente foi uma grande sorte dele. Porque ele está descobrindo a doença anos antes dela se expressar. Esse é o caso ideal. Esse é o indivíduo que tem uma doença muito precoce, que uma vez diagnosticado um tumor, e que seja um tumor que precisa de tratamento, ele vai fazer esse tratamento de uma forma muito precoce e com chance de ter menos complicações e menos efeitos colaterais do tratamento. Então é uma coisa boa fazer o diagnóstico antes de se expressar a doença. Perfeito. Professor William Narras, o Rômulo Bastos, ele começou aí a acompanhar a nossa conversa agora. A gente já tocou nesse assunto aqui, mas o Rômulo Bastos, ele pede aqui uma informação para a gente resgatar algo que o senhor até já disse aqui um pouco mais cedo para nós. Ele diz assim, ó, eu tenho medo de fazer o exame de toque. Afinal de contas, como é feito esse exame, doutor Narras? Esse exame é feito através do exame digital, introduzido pelo canal anal. A próstata, ela se localiza próxima da borda anal. Então você, com o toque digital introduzido pelo ânus, permitir sentir onde está a próstata, localizá-la, evidentemente ela está próxima ao dedo, e aí você sente a sua textura. O exame dura 4 segundos, 5 segundos, não mais que isso. É um exame com certeza desagradável, mas que é realizado em alguns segundos, sem grandes traumas maiores, desde que explicado e conversado com o doente para não se surpreender, não ter nada de inusitado, e aí acabou. Tem doente que acaba o exame e fala, puxa, mas é só isso? Por que existe todo esse tabu com essa história? Mas é realmente isso, o exame dura poucos segundos. E tem esse grande tabu, não é? O doutor Carlos, nós temos aqui, acho que um colega dos senhores, o doutor Roberto Galhardo, né, médico também, ele pede aqui o seguinte, falem sobre o tratamento com terapia hormonal. Como é que é isso, doutor Carlos? Tratamento com terapia hormonal. Ok. Bom, o tratamento com terapia hormonal, o Dr. Diogo já fez alusão a isto, é a redução da testosterona, ou quase a eliminação de testosterona, do hormônio masculino. Isso é um tratamento que foi descoberto em 1941, na década de 60, quem descobriu isto ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto isto, e a partir daí as coisas se tornaram mais compreensíveis, né, de como que se trata um câncer de próstata. Quando é necessário um tratamento com medicamentos, por exemplo. O tratamento hormonal ele não é utilizado sempre, né? A gente sempre espera que ele nunca precise ser utilizado, tá? Porque o tratamento hormonal, ou seja, a eliminação da testosterona, ela é utilizada quando um câncer de próstata ele é um pouco mais agressivo, tá certo? Do que a gente gostaria. Quer dizer, ele pode ser ainda um tumor inicial, mas ele tem algumas características que, após o tratamento localizado desse tumor, seja através da retirada da próstata, através da cirurgia, ou pela radioterapia, ainda existe um risco desta doença já estar disseminada no corpo, e por esta razão se faz esse tratamento hormonal. Ele é feito através de medicamentos que, como a gente já comentou, ele reduz drasticamente os níveis de testosterona. Isso traz algumas repercussões que modificam a qualidade de vida destes homens. Então, sem testosterona, a sexualidade, a atividade sexual em geral fica bastante prejudicada, porque ele, em primeiro lugar, ele interfere com a libido, quer dizer, o desejo sexual, ele reduz muito ou quase que desaparece, né? E isso também é acompanhado pela dificuldade no homem de ter
uma ereção. Então esse é um aspecto. O outro aspecto, ele pode modificar um pouco a sensação de bem-estar geral. Alguns homens sofrem um pouco de fraqueza. Homens com mais idade pode notar alguma alteração em relação à sua capacidade de cognição, sentem-se um pouco mais cansados do ponto de vista intelectual. Né? A longo prazo, aqueles homens que necessitam ficar sob tratamento hormonal por um tempo longo, é necessário que se preste atenção em relação ao osso, porque ele, na mesma maneira como a mulher pode desenvolver perda óssea com a menopausa, o homem também pode desenvolver perdas ósseas em maior ou menor grau por conta do tratamento hormonal. Quer dizer, basicamente são os aspectos mais importantes. Agora, no tratamento da doença localizada, quando se utiliza esse tratamento hormonal, em geral é um tratamento limitado no tempo. Né? Quando a doença escapa dos tratamentos iniciais e se torna uma doença mais disseminada, aí a situação é um pouquinho diferente. Acontece talvez em 2 em cada 10 homens que são tratados. Infelizmente a gente não consegue curar de 2 ou 3 a cada 10 homens que são tratados, e aí eles vão ter que passar por essa etapa em algum momento da história dessa doença, onde eles vão ter que ser tratados com tratamento hormonal, e aí em geral isto é um assunto que é para o resto da vida. Doutor Diogo, Reinaldo Zayati, ele pergunta o seguinte: qual a correlação entre nível de testosterona e câncer de próstata? Bom, boa pergunta. Então, em primeiro lugar, existe uma preocupação grande de pessoas que eventualmente, ao longo da vida, podem desenvolver uma redução dos níveis de testosterona e eventualmente possam ter indicação de fazer a reposição da testosterona. Então, dizer que quando há indicação médica da reposição da testosterona, em geral, é feito um PSA, se avalia o risco desse paciente. E, em geral, é seguro fazer, quando tem uma indicação médica, é seguro fazer a reposição da testosterona em quem, por algum motivo, desenvolve uma redução dos níveis da testosterona. Tá? O que a gente não recomenda é suplementação de testosterona em níveis acima do normal. Né? Então, isso realmente não é algo que seja recomendado. Agora, se o homem tem algum sintoma urinário ou tem dor no corpo, qualquer sintoma nesse sentido, aí, antes de iniciar qualquer reposição de testosterona, ele precisa ser avaliado por um médico, por um urologista, precisa ser colhido um PSA, porque se existe qualquer suspeita que este homem tem um câncer de próstata, ele não deve receber suplementação de testosterona, porque a testosterona pode aumentar a progressão dessa doença. Então precisa ser feita uma avaliação bastante cautelosa a esse respeito. O que o Diogo falou é uma coisa muito importante. A reposição é segura para quem precisa, desde que não tenha os riscos que ele mencionou. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum os jovens das academias fazerem uso intempestivo de testosterona. Isso é um problema, porque esses indivíduos ficam fazendo uso de medicamentos, ficam com níveis de testosterona suprafisiológicos, supranormais. Isso tem grandes inconvenientes no metabolismo do osso, na produção de testosterona por ele no futuro, no desenvolvimento, em casos de atrofia do próprio testículo, infertilidade. Então, não é assim o uso descabido de testosterona. Quem precisa é seguro, mas não devemos ter o uso indiscriminado do hormônio masculino. Ainda com o senhor aqui, professor William Narras, Renato Faria é seu paciente. Ele diz aqui que é seu paciente. O Renato diz o seguinte: meu pai, meu irmão e eu tivemos câncer de próstata. Alguma recomendação para o meu filho, que hoje está com 15 anos? E aí ele diz, alimentação, por exemplo, é uma questão. A propósito, a partir de qual idade o filho dele poderia fazer o estudo genético, professor William Narras? Veja, é muito importante, e um abraço para ele, é muito importante o indivíduo ter equilíbrio. Claro que tem famílias que têm uma penetração, como disse o Carlos, tem uma alteração genética que podem favorecer, mas isso não significa que o indivíduo está fadado a ter o problema.
Sem dúvida nenhuma, ele tem que acompanhar, ele deve começar o acompanhamento a partir dos 40 anos com o exame de sangue e, se tudo normal, a partir dos 45 com toque. Mas vale aquelas recomendações gerais que também já foram mencionadas pelos colegas, ter uma vida saudável, uma alimentação equilibrada, em termos de suplementação vitamínica, essas coisas, não se conseguiu provar nada. Alguns estudos sugerem que os derivados do licopeno teria algum fator de proteção, que é uma discussão que existe, mas parece que a única coisa, que são os derivados, são o que tem nas frutas vermelhas, no tomate, no molho de tomate, essas coisas. Mas o mais importante é ter uma vida saudável, equilibrada, com atividade física, alimentação não tão rica em gorduras, que são comuns nos dias de hoje, e frutas, verduras e calma, e vamos ver como é que se acompanha isso daí. Quanto à parte de uma avaliação genética, o Carlos gosta muito disso, estuda muito, não sei se você quer comentar alguma coisa, qual o momento, se vale a pena nessa faixa etária, ou se aguarda para se evitar um alarde desnecessário. Eu acho que é importante identificar, né, se existe algum risco de uma pessoa com diagnóstico de câncer de próstata ter na sua família um fator genético predisponente. Aqui no Sírio a gente tem um serviço só dedicado a isto, né? Temos uma profissional, a doutora Maria Isabel Achatz, ela é uma geneticista clínica, uma grande especialista em examinar a herança, né, que as pessoas diagnosticadas com câncer de próstata têm, quer dizer, eventuais doenças ou cânceres que familiares próximos ou até não tão próximos, até distantes têm, e ela tem um farol ali para identificar se existe alguma suspeita de que isto possa significar a presença de um fator que favorece o aparecimento de câncer. E aí ela direciona isto para testes específicos, de tal maneira a comprovar isto ou afastar, e se comprovando isto, tem toda uma orientação que deve se seguir para um rastreamento dos familiares, né, com a ideia de sempre tentar se antecipar e diagnosticar eventuais cânceres em etapas bem iniciais, né. Doutor Diogo, nós temos uma última questão, nosso tempo está terminando, né, mas eu gostaria que a gente pudesse atender a todos que nos fizeram a gentileza, né, de participar dessa conversa, nos enviando as questões. O Luiz Joles, desculpa se eu não tiver pronunciado corretamente. O Luiz pergunta o seguinte, doutor Diogo, por que vocês não fazem de rotina o exame PHI, como é feito nos Estados Unidos? Muito bem. Bom, então existem outros exames que não o PSA, que podem avaliar o risco de um paciente ter ou não ter câncer de próstata. O PHI, por exemplo, é um exame de um desses tipos que avalia não só o PSA, mas avalia também outras proteínas do sangue que podem estar alteradas no indivíduo com câncer de próstata. Em geral, como é um exame um pouco mais complexo, em geral ele é indicado para situações em que um homem tem uma elevação de PSA suspeita, mas que eventualmente fez uma biópsia da próstata e não identificou o câncer. Ou seja, existe uma suspeita e não foi feito o diagnóstico. Então, será que a biópsia não conseguiu identificar esse câncer ou simplesmente será que o paciente não tem o câncer de próstata? Então, aí tem as indicações precisas para a realização do PHI. Não é um exame que facilmente pode ser extrapolado e ser feito na população como um todo, já que o PSL é muito eficaz, na maior parte dos casos, em identificar o risco do paciente. Então, o PHI acaba ficando para casos de exceção. Eu queria, nesse final, até passar uma mensagem. Não foi feita nenhuma outra pergunta em relação a doenças do homem não relacionadas à próstata, mas lembrar que o Novembro Azul ele fala da saúde do homem como um todo. E como oncologista, existe um outro tipo de tumor que pode desenvolver no homem, que é o tumor de testículo, que embora não seja um tumor tão comum, o tumor de testículo é um tumor que incide no homem jovem, geralmente entre os 15 e os 40 anos, e é o tumor mais curável que existe. Então, se o homem jovem desenvolve um aumento do testículo, que pode ou não ser doloroso,
e esse aumento do testículo, ele persiste, o testículo fica dolorido ou tem algum nódulo, ele deve procurar um médico, deve procurar um urologista para fazer uma avaliação e saber se é um tumor de testículo ou não. Não deve ficar com vergonha, não deve achar que não é nada e ficar com medo de procurar o médico. Então, uma mensagem para os homens jovens, embora seja muito raro, o tumor de testículo pode desenvolver nessa faixa etária, é o tumor mais curável que existe, então se houver qualquer suspeita, deve procurar o médico. Doutor Fernando, um recadinho final, 30 segundos para a gente poder fazer uma rodada de uma mensagem final. O senhor pode dar um recadinho, por gentileza? Obrigado pela audiência de todos. Eu acho que a gente estava aqui para solucionar dúvidas e eu acho que a principal mensagem é que câncer de próstata tem solução, né? Quando a gente começa o diagnóstico precoce, vigia, a chance de você ter um tumor de próstata existe, mas a chance de curar e ficar livre do tumor e sem sequelas com relação ao tratamento é muito grande. Então, procure seu urologista após os 45 anos, seja amigo dele, que você não vai ter problemas com esse tumor no futuro. Doutor Carlos, uma mensagem final. Eu gostaria de repetir o que eu já falei. O que é bom para o coração é bom para a próstata, tá certo? Tanto do ponto de vista de nutrição, quanto do ponto de vista de atividade física, né? E com uma ênfase exatamente em relação à parte de nutrição, uma dieta rica em vegetais, hortaliças, frutas, com pouca gordura, como o professor William comentou, e uma vida saudável do ponto de vista físico, evitando que a pessoa seja sedentária, e evitando outros hábitos que não fazem bem, como, por exemplo, fumar. Beber um pouquinho faz bem, tá certo? Beber vinho um pouquinho faz bem, isso é estudado, isso está escrito em livros texto, tá certo? Isso também faz bem para o coração e faz bem para a próstata também. Professor William Narras, uma mensagem final? Diagnóstico precoce. Não tem que ter vergonha, tem que ir no urologista. E só um lembrete. Hoje também tem tipos especiais selecionados de indivíduos que têm um tumor de próstata que acabam não necessitando de um tratamento. Essa é uma população pequena de doentes que tem um tipo específico de tumor, que é um tumor de baixa agressividade, que o oncologista, o urologista, o radioterapeuta opta por um segmento e acompanhamento desses indivíduos. Ou seja, não é o fim do mundo, longe disso. E o diagnóstico precoce, que nem esse internauta que mandou uma informação, olha, meu marido não tinha nada, não tinha queixa, descobriu um problema e tinha um tumor na próstata, mas nunca sentia nada, graças a Deus. Ou seja, isso é o melhor cenário que existe. É o diagnóstico precoce, com grande chance de ser curado e com uma menor chance de desenvolver sequelas. Obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Convidamos para que continue nos acompanhando, acompanhe as redes sociais do Hospital Sírio-Libanês, acompanhe as informações que nós compartilhamos, porque essa é a nossa missão. Nós queremos compartilhar conhecimento para que você tenha informações que te ajudem a cuidar da sua saúde. Esse é o compromisso do Hospital Sírio-Libanês e essa ação que nós fizemos aqui junto com os médicos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo é para incentivar o diagnóstico precoce e a prevenção de doenças. Uma ótima noite para você, continue nos acompanhando e até a próxima. Muito obrigado.